Bem-vindo a essa palestra onde eu vou te falar como você pode começar a sua carreira como web designer freelancer. E quem está falando aqui é o David Art, tá? Eu tenho 28 anos e eu tô nessa carinha aí do Mario, super tosca, mal cortada, mas eu tô aí porque a temática dessa palestra vai ser em torno dos games. É uma das coisas que eu gosto bastante de fazer, eu gosto de videogame, gosto de jogar e foi também uma das coisas que me influenciaram a trabalhar com design. Então, eu sou designer gráfico, tenho técnico em multimídia também e já passei por algumas empresas, desde agências, empresas de TI, já ministrei aula no Senac. Quando o assunto é criação, é comunicação, eu já fiz aí quase que um pouquinho de tudo. E tudo isso porque eu amo criar. É uma das coisas, talvez seja a coisa que eu mais gosto de fazer, que é criar. Então eu gosto de criar imagens, gosto de criar conteúdos, gosto de criar projetos, né? Eu gosto realmente de criar as coisas e ver aquelas coisas sendo aplicadas, aquelas coisas que eu criei, o que eu ajudei a criar, sendo úteis para as pessoas, né? Elas utilizando. Isso pode ser desde um pôster que a pessoa vai adorar colocar na parede dela, uma camiseta que ela vai adorar vestir, uma caneca que ela vai adorar ter na cozinha dela, até mesmo um site ou projetos maiores que envolvam a comunidade geral. Eu gosto realmente de fazer isso daí. E além de criar, uma coisa que eu também gosto e que eu procuro juntar com a criação é a comunicação. Então eu adoro comunicar, mesmo que eu não seja o cara mais extrovertido do mundo, muitas vezes nem o cara mais simpático do mundo, mas eu gosto de comunicação, gosto de me comunicar. Gosto muito de utilizar também do humor, acredito que através desse tipo de linguagem você pode até introduzir assuntos mais sérios, fazer as pessoas pensar, suscitar em um questionamento, enfim. Eu gosto de comunicação e gosto de criação. E foi por isso que eu comecei no digital. Então, eu fiz um caminho meio que inverso de muitas pessoas aí que começam no design gráfico e vão para o design web e para o design digital. Eu comecei no design digital, comecei criando banners, assinaturas para fóruns, né, de games inclusive, e sites. Então eu comecei com web design, comecei com design digital depois que eu fui estudar mais design gráfico. Inclusive, sempre que alguém me pergunta, eu aconselho começar pelo digital porque para mim, na minha opinião, é muito mais fácil você migrar do digital para o gráfico do que o inverso. E no digital, eu conseguia criar as coisas, então eu conseguia criar o design e conseguia ver as pessoas utilizando aquilo, seja um site, um game, ou até mesmo numa rede social. Eu gostei disso e por isso eu nem pensei muito, na verdade já comecei com design digital. Então eu tô nesse mundo aí do design digital, do design em geral, desde 2009, né, atuando como web designer, principalmente como web designer desde 2009, finalzinho de 2008, começo de 2009. E durante esse tempo que eu passei por várias empresas, várias agências, né, eu sempre tive a vontade de criar um blog, de criar um canal de comunicação, de compartilhar conteúdo, de compartilhar aquilo que eu realmente sinto falta, ou sentia falta, né? Ainda sinto, para falar a verdade. E eu procuro fazer isso no meu blog. Então, eu criei o blog Chief of Design. Em 2014 ele foi lançado oficialmente. O projeto começou em outubro, setembro de 2013. Só para você ter uma ideia, no dia 2 de janeiro de 2014, logo depois do ano novo, tava eu e o meu amigo Ed aqui em casa pensando no blog, discutindo como seria o layout, comprando plugins, definindo domínio, esse tipo de coisa. Então a gente realmente trabalhou para poder lançar o blog, que foi em abril de 2014 oficialmente. E do outro lado, eu tenho um projeto mais recente, mas que tem uma força gigantesca, que é a Desanimador. No caso, eu convidei dois amigos da faculdade para me ajudarem
E é um projeto que começou com uma página no Facebook em 2016 e agora em 2017 a gente conseguiu colocar o blog no ar. E realmente é uma potência assim, tem tudo para se tornar aí uma das maiores páginas do Facebook, isso eu não duvido, mas também um dos maiores portais sobre criatividade e design aqui do Brasil. Só para você ter uma ideia, o blog, o Shift of Design, ele tem em média de 100 mil visitas mês, a fanpage está com mais de 58 mil até a gravação desse vídeo, YouTube a gente está com mais de 4 mil inscritos, e assinantes, né, na lista de e-mail, a gente tem mais de 15 mil pessoas. Já Desanimador, que é um projeto quase que beta ainda, a gente ainda está desenvolvendo, solucionando um monte de coisa. E aí o blog tem 8 mil visitas, né? A gente começou em janeiro. Esse número, até agora que eu estou gravando essa palestra, tem 8 mil visitas, mas está aumentando de forma forte. E tem a fanpage, que tem 56 mil likes. E o mais interessante desses mais de 56 mil likes é que eu diria que 97% foi tudo orgânico, né? E nos dias de hoje, com o algoritmo do Facebook, ter orgânico é bem mais difícil. Mas a gente conseguiu. A gente investiu menos de R$ 200 em propaganda. Se for levar tudo, se for juntar tudo que a gente investiu em propaganda no Face, às vezes porque eu tive que promover algum produto, ou até mesmo só para dar aquele gásinho no começo, mas foi em torno de R$ 150, então foi muito pouco para conseguir tanta curtida. E nesse ano com certeza eu espero que vai dobrar esse número. Ou se não dobrar, vai chegar perto. E sabe por que eu estou te contando tudo isso daqui? Por que eu tenho um blog, eu tenho o da Desanimador e tudo mais? Porque tudo isso foi possível graças à minha carreira freelancer. Se eu estou falando aqui com você hoje, foi porque eu comecei como freelancer. E esse foi o meu primeiro trabalho como freelancer. Eu consegui com um colega que estudava comigo no Senac, de um salão de cabeleireiro. Hoje em dia até vergonha às vezes de mostrar isso daí, mas eu faço questão de mostrar, porque foi o primeiro passo que eu dei para estar falando com você hoje aqui. Então tudo aquilo que eu mostrei, os dados do Chif, toda aquela história iniciou também graças a esse projeto. E esse projeto foi um projeto freelancer que na época a gente recebeu no total R$ 400, ou aproximadamente isso. E foi foi o start para começar a minha carreira como freelancer. Hoje em dia, eu trabalho em uma empresa, trabalho de forma remota, né? Mas a partir dali eu tive outras oportunidades, como por exemplo dar aula no Senac, como você está vendo aí nas fotos. Tive a oportunidade de conhecer um monte de gente inclusive que eu admirava, conheci o trabalho, eu tive a oportunidade depois de trabalhar, de conversar, de conhecer. Tudo isso que aconteceu foi porque eu comecei como freelancer com esse trabalho simples, tá bom? Hoje em dia, além de tudo isso, tá? Eu também trabalho como freelancer nas horas que dá, mas infelizmente, ou felizmente, eu não estou conseguindo pegar muitos trabalhos, porque produzir conteúdo para a internet, no Shift, na Desanimador, dá bastante trabalho, além do meu próprio emprego, que eu tenho as minhas obrigações, tá? Por isso, agora eu vou te falar como você pode começar a sua carreira de freelancer sendo um web designer. As dicas que eu vou passar aqui, apesar do título ser focado em web designer, eu acredito que extrapolam isso e servem para quase toda a carreira criativa. Então, se você é designer gráfico, se você até mesmo fotógrafo, enfim, carreira criativa, eu acredito que essa palestra é para você. E a gente vai falar nessa palestra um pouco de freelancer e um pouco de games. Eu vou utilizar os games como analogia, tá? Para exemplificar algumas coisas, para passar um conteúdo que você assimile da melhor maneira. Se você não entende de games, né, não é um fã assíduo, não tem problema, tá bom? Apesar que eu acredito que, por mais que você não jogue videogame, você já deve ter jogado algum joguinho aí de celular, né? Alguma coisa do tipo no tablet. Mas a ideia, né, a lógica que tem por trás dos games e também que eu vou tentar passar para você nessa palestra é quase que universal. Então,
você vai conseguir entender, mesmo que você não tenha jogado o Super Mario Bros. Aí, do Super Nintendo, tá bom? E você pode perceber nesse mapinha aí do Super Mario que tem 7 castelos principais. Se você jogou o jogo, você vai lembrar. Tá? Então a gente tem o começo ali no 1, ele vai subindo, subindo, vai passando, até chegar no sexto. E o sétimo é ali na boca do Copa. Antigamente a gente chamava o chefão do Mario de Copa. Hoje em dia a gente utiliza o nome em inglês, né? Então chama de Bowser, mas antigamente a gente falava que era Copa. E ali no Copa seria o sétimo castelo, seria a fase final. Vou utilizar então esses 7 castelos aqui na nossa apresentação. Serão 7 tópicos principais que eu vou passar para que você entenda um pouquinho sobre a carreira freelancer e como você pode progredir atuando de forma autônoma, né, trabalhando como freelancer. E uma coisa que eu quero que você entenda é que por mais que você veja o castelo lá no fundo, né, por mais que você veja o seu objetivo, né, você sonhe com aquilo, ele pode às vezes estar praticamente do seu lado, mas você não pode pegar atalhos, tá? Você não vai conseguir, por exemplo, aí no game, o Mario ele tá pulando ali, mas tem um castelo lá no fundo. O objetivo é chegar ali no castelo, mas ele não pode atravessar a tela ali e sair para chegar no castelo. Ele vai ter que percorrer todo o caminho, passando por esses desafios, passando por esses bichinhos, pulando, se esforçando para conseguir chegar no castelo. Não tem atalho na carreira freelancer. Se alguém te falar que tem atalho fácil, rápido, fica desconfiado, tá? Porque essa pessoa provavelmente não é seu amigo. Então eu quero deixar isso bem claro e também que não é ruim sonhar, tá? Não é ruim você ver o objetivo, pensar no objetivo. Faz parte, você realmente precisa ter algo maior, algo que te impulsione, algo que faça você acordar aí e batalhar. Porém, não tem atalho, você vai ter que seguir os caminhos do jeitinho certinho se você quiser ter sucesso. Por mais perto ou próximo que aquilo pareça estar, por mais atalhos que possam te oferecer. Então a primeira fase de todo freelancer deveria ser a fase de aprendizado. Antes de você começar como freelancer, você tem que aprender a fazer aquilo que você quer trabalhar realmente. Então, nessa fase do aprendizado, você tem várias formas de conseguir conteúdo, de aprender. Eu dividi em dois, que seriam os pagos e os gratuitos. Ambos têm qualidades e podem ter defeitos. E o ideal seria você combinar os dois. Por que os dois? Porque dificilmente você vai conseguir, somente com cursos livres, cursos gratuitos, aquilo que você precisa. E por mais que você consiga, muitas vezes você vai demorar muito para aprender aquilo com conteúdo gratuito. Então, é importante você guardar um dinheirinho, poder investir na sua carreira, investir em você, para você dar um turbo, né? Conseguir pegar um item especial para evoluir no seu jogo. Eu separei alguns lugares onde você pode procurar aprendizado. Então, por exemplo, cursos online, né? Cursos EAD, seja gratuitos ou pagos, tem de monte na internet. Cursos presenciais, claro, em geral. Então, cursos livres, cursos técnicos, entre tantos outros tipos. Blogs, tá? E fóruns, e toda essa questão de comunidade, você pode aprender bastante. Eu aprendi muito, principalmente em fórum no começo. Rede social, hoje em dia você pode aprender muito com o Facebook, no YouTube principalmente, nas comunidades, né? Você pode aprender, você tem essa possibilidade hoje em dia. Mas também você não pode esquecer dos livros. E você também pode fazer faculdade. A faculdade não vai definir o seu sucesso, tá? Muita gente pensa que vou fazer faculdade, vou conseguir um emprego, paraná. Não é assim. A faculdade é importante sim, principalmente no Brasil, mas ela não é tudo. E eu acredito inclusive que existem momentos que você pode escolher entre fazer ou não fazer. Uma dica que eu dou sempre para quem me pergunta por onde iniciar, além do conteúdo de cursos online, de rede social, de todo aquele conjunto que eu passei, se eu tivesse que dar uma dica, eu falaria para você começar com um curso técnico ou um curso profissionalizante de curta duração. E por que isso?
porque você vai conseguir perceber se realmente aquilo é para você. E se não for, também tudo bem, você pode mudar. Você pode dar restart quantas vezes você quiser no seu jogo, não tem problema. Mas com curso técnico ou um curso profissionalizante de curta duração, você consegue identificar se é aquilo que você quer realmente para sua vida, se é aquilo você quer trabalhar com aquilo, de uma forma menos onerosa. Então você consegue, com pouco investimento ou com menos investimento e também menos tempo. E tempo é muito importante. Então você consegue ver se aquilo é para você ou não com menos tempo, menos dinheiro, e isso é super importante. Além, claro, que muitos desses cursos, através desses cursos, você pode conseguir simplesmente um emprego ou começar como um freelancer mesmo. Mas agora você deve estar se perguntando o que é necessário aprender para se tornar um web designer. Se a gente pegar a palavra web design e dividi-la em duas, você vai perceber que basicamente se trata de web e de design. Logo, você vai ter que aprender sobre essas duas áreas. Você vai ter que aprender conceitos de web e também conceitos de design. Existe uma frase do Alexandre Wollner, que é um grande designer brasileiro, que ele fala que não existe web designer, existe designer que faz interfaces, que faz peças para o web. E é realmente verdade isso daí. Então você vai ter que aprender algumas matérias sobre design, matérias de design, como por exemplo tipografia, cores, gestalt, semiótica, grid, imagens, a questão da fotografia, design de interface, entre tantos outros elementos que compõem o design. E além de entender como funciona esses elementos, você vai ter que saber como eles são aplicados no digital, como eles são utilizados na web. Então, por exemplo, como funciona a tipografia na web, os sistemas de cores para a web, a questão do grid de um site ou de uma interface digital, entre outras matérias. Já do lado de web, você vai ter que entender como funciona a web. Então, ter conhecimento em HTML, CSS é fundamental, mesmo que você não vá codar, mesmo que você não vá produzir o código, é importante que você entenda como funciona, pois o seu design será aplicado nessa tecnologia. Ter conhecimentos em usabilidades para o web, também saber como subir um site, uma hospedagem, por exemplo. Uma outra questão que é muito importante, que vai te ajudar bastante, é ter conhecimento em algum CMS. CMS, caso você não saiba, é um sistema de gerenciamento de conteúdo e o mais utilizado do mundo, o que eu utilizo inclusive nos meus blogs, é o WordPress. User Experience, arquitetura da informação, entre outras matérias que envolvem tecnologia, que envolvem web. Então, o web designer, na verdade, é um conjunto de conhecimentos, um conjunto de habilidades. Então, para você ser um web designer, você vai precisar desses dois lados. Você vai precisar entender de tecnologia, sobre como funciona a web, e também sobre design. Você vai precisar ser um designer realmente para poder criar interfaces digitais. Mas não basta somente estudar. Você vai ter que fazer uma outra coisa se você quiser ter sucesso. A segunda fase da sua jornada vai ser colocar em prática. Se você só ficar estudando, e tem muita gente que faz isso, tá? Só estuda, faz 500 mil cursos, mas não coloca nada em prática, não consegue, não vai para o mercado tentar um emprego, não vai para a rua tentar um freelancer, não coloca um anúncio para conseguir algum job. E aí, tudo que aquilo que a pessoa aprendeu vira nada, fica algo morto, porque ela não está colocando em prática. Então é super importante que você coloque em prática aquilo que você estudou. E se você quiser ser freelancer, essa parte da prática tem que ser intensa. Então, começou a aprender alguma coisa no curso que você está fazendo online, começou a aprender alguma coisa na faculdade, começa a colocar em prática. Só que tem muita gente que tem medo de colocar em prática, né, aquilo que aprendeu. Existem vários motivos para isso, desde insegurança até questões familiares, sociais. Então a pessoa às vezes fica com medo de colocar em prática. Mas antes de você entrar no jogo realmente, você não precisa, muitas vezes, praticar no campo de batalha, praticar já valendo uma vida. Você pode praticar no modo treino no seu jogo. No design a gente tem muito essa possibilidade.
Então, se você não se sente é, apto, né, ou não está muito confiante para começar já a buscar freelas, realmente começar com clientes, você pode começar no modo treino no seu jogo. Então pratica no modo treino. Você está vendo aí o game do Batman? Esse é o Arkham Asylum e nele, né, e como em outros tantos jogos, você tem a opção de praticar no modo treino, no modo que você não vai perder vida, né? Não é no modo história. Você não está jogando para valer ali. Claro que você vai tentar superar os seus objetivos, bater recorde, que nem o carinha tá tentando fazer aí, mas não é o jogo real para valer. Você não está enfrentando o Coringa ainda. E em todas as áreas a gente consegue fazer isso praticamente. Então a gente começa como estagiário, começa a praticar trabalhando numa empresa menor e tudo mais. Mas no design especificamente, né? Independente se é gráfico, se é web, você consegue fazer isso de casa. Então você pode começar a praticar assim sem clientes. Tá? O cenário ideal, claro que é com clientes. Mas nem sempre você vai conseguir clientes logo de cara. Às vezes é uma tarefa meio difícil, eu sei. Então você pode começar a criar, a praticar o seu jogo, a jogar sem gastar vida. E com isso você vai criando mais confiança, você vai pegando habilidade para poder, na hora de entrar na jornada realmente, você ir com tudo. E aí, nesse caso, você pode fazer o seguinte, você pode começar criando seu próprio portfólio. O seu próprio portfólio pode ser algo experimental, algo que você vai aprender bastante. Eu mesmo fiz vários sites portfólio, vários estilos, eu tinha ideia, ia lá, mudava, criava. Saiu alguma coisa do HTML5, eu ia lá, fazia, tipo, testava, pra ver realmente como funcionava e pra eu aprender. Então eu praticava no meu próprio portfólio. Você pode criar cases fantasmas, isso acontece demais, tá? Você pode criar um cliente fictício ou se basear em algum cliente que existe, né, alguma instituição que existe, criar uma peça, criar um site, criar um cartão para aquele projeto, tá? Encarar aquele projeto como real. Você pode fazer redesigns de grandes marcas, isso também é muito comum e pode te dar uma grande visibilidade no Behance, na comunidade em geral. Seguir tutoriais na internet também é uma forma de praticar. Criar peças autorais, então peças mais artísticas, experimentais. Eu também no começo fazia bastante. E fazer trabalho para as pessoas próximas, né? Fazer trabalho aí para familiares, para as pessoas que sabem que realmente você está começando agora. Então elas não podem exigir um trabalho com um alto grau de dificuldade, por exemplo. Tá? Então você pode criar trabalhos para as pessoas próximas. Mas nada disso supera a ação realmente. Nada disso supera você jogar para valer. Um exemplo disso é quando você está dirigindo um carro. Vai na autoescola. Você começa a dar a primeira marcha, a segunda marcha. Você não vai conseguir dar a terceira marcha na autoescola, eu acho, né? Infelizmente. Mas você vai conseguir dirigir assim, tirar o carro, beleza. Você vai fazer a prova, você consegue passar na prova. Quando você for para a rua, nada daquilo que você fez, ou quase nada, vai ser igual. Então, na hora que você estiver na rua, vai ter cara buzinando pra você, vai ter cara te xingando, vai ter pedestre suicida que fica na rua perambulando, aquelas crianças malditas jogando bola 10 horas da noite na rua, que você tem que acender o farol na cara delas. Por mais que você pratique, né, no seu conforto, no seu carrinho, você nunca vai saber a experiência de um trânsito realmente, de pegar uma marginal, por exemplo, aqui em São Paulo, se você não for para a rua, se você não for dirigir com outras pessoas. Para isso, para isso acontecer na sua carreira, para você sair dessa parte de só praticar, só estudar, você tem que ter uma coisa. E essa coisa é coragem. Então, se você quiser ter sucesso, você vai ter que sair da toca, vai ter que desbravar o mundo, ir de peito aberto, falar bem que é nós e ir pra cima. Não tem jeito. Não basta só estudar, não basta só praticar. Você tem que ter coragem para conquistar aí os novos mundos, para você desbravar novos castelos. Não tem jeito. E quando eu falo de coragem, eu tô falando de coragem realmente para fazer. Não tô falando daquele cãozinho doido lá do desenho, não. Porém,
Eu não sei se você já assistiu esse desenho. Esse cãozinho ele é super medroso. E medo não é algo ruim, tá? Eu não tô falando pra você não ter medo. Não é isso. Eu tô falando pra você ter atitude pra superar esse medo. Então você tá com medo, coloca ele no bolso e vai com ele mesmo. Você não pode deixar o medo te paralisar. Se o medo se tornar maior que você, ele vai virar um pânico. O pânico vai te paralisar e isso sim é ruim. Medo não é ruim, porque medo, a gente só tá, talvez a humanidade só evoluiu, algum dos motivos foram graças ao medo. Também muita coisa ruim a gente já fez aí, o ser humano em geral, por causa de medo, né? Por falar a verdade. Mas medo não é algo ruim, ele nos protege em muitos dos casos. Então, se você está com medo, né, de começar sua carreira freelancer, de procurar clientes, de falar com clientes, se você encarar esse medo de algo de uma forma natural, de uma forma boa, você vai fazer o quê? Você vai se preparar para superar aquele medo. Isso vai eliminar aquele friozinho na barriga? Não. Isso vai eliminar talvez aquela tremedeira nas mãos? Não. Mas você vai se preparar o máximo possível para ter a atitude de superar aquele medo. E assim, cada dia mais você vai ficando mais preparado, tá? Talvez o medo você nunca perca, tá? Mas cada dia mais você vai ficando mais preparado, você vai ficando mais à vontade e vai conseguindo jogar o jogo de uma forma mais fluida, de uma forma mais efetiva, de uma forma até mais fácil. Você pode até daqui a pouco virar um apelão, sabe? Daqueles carinhas que ia pro fliperama, colocava só uma moeda e dava pau em todo mundo. Mas tudo isso só vai acontecer se você tiver coragem. Então tenha coragem para desbravar o mundo, para ir atrás de clientes, de se apresentar como profissional, de apresentar o seu talento, de apresentar o seu trabalho. Só assim você vai conseguir ter sucesso. Você não vai conseguir ter sucesso se você ficar lá na sua vilinha, trancado em casa, fazendo os seus trabalhinhos. Claro que você pode até conseguir, mas dificilmente, tá? Raramente você vai conseguir isso. Vai ter sucesso dessa maneira. Aí você fala, tem gente que consegue ter sucesso, nunca saiu de tal lugar, nunca conseguiu tal coisa, mas alguma atitude daquela pessoa, ela fez algo diferente que modificou a jornada dela. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa se apresentou no YouTube, criou um canal no YouTube, começou a falar para o mundo. Isso já é uma atitude, tá, de desbravamento, já é uma atitude de conquista, né, de tentar novos ares. Portanto, eu entendo assim, eu acho que não adianta você ficar na sua toca, isolado lá, esperando que as coisas aconteçam. Eu sei que quando você sair para desbravar o mundo, cara, vai ter coisa doida, vai ter tipo nego atirando de um lado, nego atirando de outro, vai ter uma arma super mega gigante que vai tentar acabar com você, tá? Isso é em todos os aspectos aí da sua vida, tá? Vai ter família às vezes falando que isso não é legal, aquele primo chato. Vai ter um colega de trabalho que vai tentar te passar a perna, que vai tentar te desmotivar. Vai ter você mesmo, as suas dúvidas vão tentar te colocar para baixo. Mas você tem que persistir, você tem que continuar. E não adianta você querer evitar esses problemas, não adianta você querer evitar os seus medos. Por maiores que eles pareçam ser. Às vezes aquele desafio só parece ser grande, mas o tamanho dele não reflete realmente qual que é a dificuldade de vencê-lo. E o Bowser aí que o diga, né? Então coloca isso na sua cabeça. Essas três coisas você vai levar para o resto da sua jornada como freelancer. Estudo, prática, coragem para aplicar. Se você não tiver isso, para de querer trabalhar como freelancer, tá bom? Estudo, porque as tecnologias mudam, porque as coisas mudam, o mundo muda, o ser humano evolui. Você precisa estar estudando sempre. Prática, para colocar aquele estudo, tudo aquilo que você aprendeu, realmente funcionando, para você ver realmente aquilo sendo aplicado, para você ver se aquilo realmente funciona, para você começar a ficar bom naquilo. E coragem para aplicar, coragem para colocar aquilo que você acredita em prática, coragem para desbravar novos desafios. Portanto, esses três elementos funcionam mais ou menos como se fosse a Triforce aí do Zelda. Você vai ter que levar isso pro resto da vida. Isso vai ser a base do seu jogo. Toda a sua carreira freelancer, por mais que você esteja no auge, por mais que você esteja embaixo, sempre você vai acabar caindo nisso daí. Em estudar,
em sempre se aprimorar, em praticar e ter coragem para fazer aquilo que você acredita. E aí, depois que você tiver estudado, tiver praticado e tá confiante, tá com coragem, você vai partir para conquistar aí os seus reinos. E essa fase é a fase de captação. Para que você cresça no jogo, você vai ter que conquistar novos reinos ou novos castelos. E para isso acontecer, né, tem uma sequência lógica básica bem simples. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ter visibilidade, tá? Quem não é visto não é lembrado, não adianta. Então você vai ter que arrumar um jeito de ser visto. Existem alguns jeitos, claro. O offline e o online eu tentei dividir aqui. Então, online, redes sociais, blogs, né? Divulgue seu trabalho em grupos, produza conteúdo para as outras pessoas. Assim você vai ser reconhecido por essas outras pessoas. E você também pode, claro, fazer anúncios pagos. Então tem Facebook, tem Google Ads, você pode utilizar isso daí como uma ferramenta. Você também deve utilizar o boca a boca para conseguir gente. Então fala para todo mundo que você trabalha com aquilo, tenha confiança realmente no seu potencial. E também, claro, anúncios, né? Existem anúncios aí offline. E o outro tópico dessa parte de visibilidade que eu destaquei aqui é parcerias e network. Quem tem padrinho não morre pagão, já diria o ditado popular, e realmente é verdade. Tá? Se você tem contato, se você tem parcerias, sempre vai arrumar um projeto para você. Sempre você vai ter algum job, sempre alguém vai te indicar, vai lembrar de você. Então você tem que cuidar dessa parte aí. Esse tipo de parceria você pode conseguir presencial ou online, mas é importante você estar em contato com outras pessoas. A maioria dos seus clientes vão vir por indicação. E essas indicações nada mais é que network, né? Então mantenha um bom relacionamento aí com a comunidade e sempre que possível procure parcerias corretas. A segunda questão, para você captar cliente, é você analisar. Então você tem que identificar o problema. É o seguinte, você não consegue vender aquilo que as pessoas não querem. É importante você identificar o que realmente você pode fazer e o que realmente vai ajudar aquela pessoa, seja no negócio dela, seja no âmbito pessoal. Não adianta você querer vender um site para um cara que não precisa de um site, que o público dele é pequeno, que não vai ter acesso. Para que você vai enganar o cara? Identifique o problema de forma honesta e veja se você consegue resolver aquele problema atendendo aí a demanda do seu cliente. Muitas vezes o problema vai chegar para você através do cliente, muitas vezes esse problema você vai ter que identificar sozinho. Muitos clientes não sabem o que eles querem, tá? E você vai ter que ser o norte, tá? Trazer a luz aí para que eles entendam realmente do que eles necessitam. Às vezes eles querem uma loja virtual, mas eles precisam apenas de um site institucional. E uma parte importante que está junto com essa análise é o relacionamento à negociação. Então você só vai converter o seu possível cliente, né, o prospecto, em cliente se você também tiver um bom relacionamento e souber negociar. Muita gente peca nesse terceiro item, mas não tem tanto segredo assim. Se você mostrar profissionalismo, se você mostrar integridade, né, ética, e uma coisa que eu acredito que sempre funciona para mim é jogar limpo, assim. Não encarar o cliente como seu chefe, encarar o cliente como um parceiro, porque você está trabalhando para ele, ele está te pagando, ok. Mas você está com o objetivo ali de crescer junto, né? Porque se o trabalho dele der certo, você vai poder utilizar aquilo para o portfólio para o resto da sua vida. E aí não tem muito segredo. Claro que você precisa ter uma boa comunicação, sempre é bom melhorar isso cada vez mais. Mas se você tiver profissionalismo, ética, integridade e for bom naquilo que você está fazendo, e você conseguir demonstrar o valor daquilo que você está fazendo, você vai conseguir converter aquele prospecto em cliente. E não existe fórmula mágica para o relacionamento com o cliente, não existe fórmula mágica para a negociação, não existe fórmula mágica para você fechar negócio. Se alguém tentar te falar isso daí, eu já vi até gente tentando vender coisas assim, não acredite. O que existe é o seguinte, você pode pesquisar um pouco do perfil do seu cliente, tentar entender se ele
é uma pessoa mais pragmática, se é uma pessoa mais sonhadora. E com isso você pode ir ligando os pontos e jogando o jogo de acordo com o seu desafio. Claro que tudo de uma forma ética, de uma forma íntegra, para que você consiga alcançar o seu objetivo. Mas não existe fórmula mágica. Tá? O que serve para mim pode não servir para você. Não adianta eu vir aqui e falar, faça isso, faça aquilo. Isso só vai vir com prática, com estudo e com coragem para testar. E antes de sair desse tópico, eu só quero te alertar de uma coisa. Existem coisas que é melhor perder do que ganhar. Quando você estiver na captação de clientes, analisa se aquele cliente é para você. Tá? E eu não estou falando isso de uma forma arrogante. Porque às vezes o cliente não vai trabalhar com você da maneira que você esperava. Porque ele tem um perfil que não encaixa com o seu. Isso não é erro. Ele apenas tem um perfil diferente, o que é normal. Tem pessoas que você se dá bem, tem pessoas que você não se dá tão bem assim. Isso não significa que a outra pessoa é ruim, que você é bonzinho ou vice-versa. Analise o seu cliente. Quando você estiver negociando com ele, perceba os detalhes, os nuances, a questão de dinheiro, às vezes negociação. Tem gente que às vezes fala uma coisa, mas na hora é outra. E caso isso aconteça, caso você perceba que tem alguma coisinha de errado, lembre-se que tem coisas que é melhor perder do que ganhar. Tá? É muito melhor você deixar às vezes de ganhar um dinheirinho com um determinado trabalho do que ficar aturando aquele cliente te enchendo o saco, aquele cliente que vai te demorar para pagar, que vai enrolar, que vai pedir trocentas alterações, que não vai dar valor para o seu trabalho. Existe uma coisa que você vai precisar na sua jornada também, que é a resiliência. Eu peguei essa definição do dicionário e ela fala o seguinte: capacidade que um indivíduo ou uma população apresenta após momentos de adversidade, conseguindo se adaptar ou evoluir positivamente frente à situação. E aí é um trecho do filme Rock 4. Não é um game, né? Mas na hora que falou em resiliência, eu tava criando, eu logo pensei no Rock. Porque aí ele tá enfrentando um desafio que é maior do que ele, parece maior do que ele, mais forte, mais bem preparado, e ele toma pancada, né? E dá vontade de desistir, mas ele continua progredindo, continua a sua jornada. Problemas sempre vão existir, não tem jeito. E a questão não é se você vai conseguir vencer ou não, mas a forma como você vai encarar esses problemas. Se você vai desistir no primeiro soco que você levar, ou se você vai continuar, né? Vai continuar tentando até realmente conseguir a vitória. Existe uma diferença entre resiliência e teimosia, tá? Teimosia é quando você tá vendo que você não vai conseguir progredir, você não vai conseguir alcançar aquele objetivo porque você não está preparado por N coisas e você fica continuando de teimoso. É diferente de resiliência. Resiliência é como você enfrenta os problemas. Então, por exemplo, você está vendo que um problema está muito maior que você não tem capacidade para resolver aquele desafio, né? Você empatou naquele gigante russo. O que você vai fazer? Você vai continuar tentando derrotar aquele gigante russo, sendo que você não se preparou para aquilo, sendo que você não sabe lutar, né? Não é o caso do Rock, tá? O coitado aí se preparou, mas mesmo assim levou um pau. Então o que você vai fazer? Você vai se preparar, você vai estudar, você vai praticar, e com isso você vai ganhando força, você vai ganhando coragem para voltar a vencer aquele problema, tá bom? Então tem que tomar cuidado, um pouquinho de resiliência com teimosia. Não significa necessariamente que uma pessoa que é teimosa é que ela é resiliente. Não. Como você viu na definição do dicionário, resiliência é a capacidade que você tem em um momento de adversidade conseguir, frente àquela situação, evoluir de forma positiva. E não importa o tamanho do problema, tá? E não importa que aquele problema ou que aquele desafio não pare de te perseguir, tipo um Nemesis do Resident Evil, que você pensa que você matou e aí dá uns meia hora o bicho volta e aí você mata ele de novo, ele volta de novo e não para de te perseguir. Ou seja, aí como o tiozão da Sukita aí do Resident Evil 7, que também é o mesmo esquema.
Você mata ele, você explode um carro nele e ele volta, tá? Tem coisas que vai ser assim, tem coisas que serão assim na sua carreira freelancer. Mas uma hora você vai conseguir matar. Uma hora você vai conseguir resolver esse problema. Às vezes não é nem a hora certa para você resolver aquele problema. Às vezes você precisa de uma arma melhor. E para você ter aquela arma melhor, você vai precisar passar por outras fases. Talvez você tenha que voltar, tenha que estudar mais, tenha que praticar mais para vencer o desafio. Então você vai precisar de resiliência para começar e para prosseguir, para continuar na sua carreira de freelancer. E eu quero te lembrar de uma coisa, que não importa quantas vezes você caia, não importa quantas vezes você tropece, você pode dar restart, você pode dar continue quantas vezes você quiser. Tá? Enquanto você estiver vivo, enquanto você tiver tempo, você pode dar restart, você pode dar continue. Claro que dependendo do seu momento de vida, vai ser mais difícil. Se você é solteiro, jovem, é mais fácil dar um continue e conseguir e prosseguir na batalha. Se você é casado, tem filhos, tem mais obrigações, talvez seja mais difícil dar continue. Eu sei. Mas mesmo assim, você que decide. Tá? A vida é sua. Não é a sociedade, não é seu familiar, não é seu vizinho, não é sua namorada. É você. Você sempre pode dar continue. Então não ligue se você errar, você vai errar. Tá? A gente fica chateado, mas não deixa aquilo te perseguir por uma vida toda, não deixa aquilo durar mais que uma noite. O pesadelo ele tem que, na hora que você acordar, esquecer e continuar aí o seu dia. E se você estudar, se você praticar, se você tiver coragem para desbravar o mundo e tiver resiliência para saber lidar com os problemas do dia a dia, vai chegar numa hora que você vai precisar de aprimoramento. Você vai precisar evoluir as suas habilidades para passar para o próximo nível. Não tem jeito. Portanto, vai ter alguns problemas que eles serão maiores, isso não é ruim, que para você resolver, você vai precisar de novas habilidades. Aquilo que você utilizou para chegar até aquele determinado ponto não vai ser o suficiente. E isso nem é algo ruim, tá? Mas você tem que ter em mente que as habilidades que te trouxeram até aqui não serão as mesmas que te levarão para o próximo nível. Vai chegar em um determinado momento que você vai precisar evoluir, tá? Então, seja fazer uma pós, seja fazer um mestrado, seja aprender algo novo, seja se aperfeiçoar naquilo que você faz, você vai precisar evoluir se você quiser chegar no próximo nível. E não adianta você querer utilizar uns equipamentos na hora errada, tá? Não adianta você querer dar um passo maior do que a perna, você querer pular, você querer evoluir logo de cara, tá? Você tem que começar pequeno para depois você evoluir. Eu não sei se você já jogou Zelda, tá? Mas no Zelda você consegue esse daí é o Zelda Ocarina of Time, tá? Do Nintendo 64. Nesse jogo você consegue aquele escudo e também a espada maior quando você ainda é criança. Porém, você não consegue utilizar esses itens no seu potencial. Por quê? Porque a espada é muito grande, muito pesada pro Link, que ele é novinho. Você não consegue utilizar todo o poder dela. E também o escudo é muito pesado para ele, né? Ele é uma criança, ele não consegue utilizar o escudo, quando esse escudo se proteger pelo menos na parte da frente, né? Como criança. O que eu quero dizer com isso? Que não adianta você querer dar um passo maior que a perna. Você tem que encarar a sua carreira a médio a longo prazo. Você vai evoluindo ao longo da sua jornada, você vai evoluindo ao longo dos castelos que você vai zerando, que você vai enfrentando. E como se fosse uma plantinha que você rega, né? Que você começa com uma semente, você vai regando, ela vai criando uma flor, vai virando uma planta até se tornar uma árvore. Todo esse trajeto é um processo de aprendizado, processo de maturação, e isso é importante. Como eu falei lá no começo, não tem atalho. E a sétima fase, que vai ser fundamental, que tem que te acompanhar desde o início, mas que talvez no início você não tenha essa noção, que é o profissionalismo. Então, seja um bom profissional. Tenha seriedade, competência, honestidade, responsabilidade. Seja ético, íntegro.
Se você não tiver profissionalismo, você não vai conseguir evoluir. Você não vai conseguir passar de fase. Eu não conheço gente que conseguiu ter sucesso a médio e longo prazo enganando os outros. Não adianta. Pode passar 10, 15, 20 anos. Uma hora a casa cai. Então você tem que ter profissionalismo. Nem sempre é fácil. Como diria o Chorão, né? Às vezes você faz o que quer e às vezes você faz o que você tem que fazer. Então tenha profissionalismo com o seu cliente, independente do seu tamanho, se você está começando agora ou se você já é grande, ou do tamanho dele. Muitas vezes, por você ser um profissional já renomado, você pode cair na soberba, você pode ser arrogante, e você pode maltratar realmente um cliente ou alguma pessoa, pode chatear. Do mesmo jeito, se você for pequeno, você não tem que se desmerecer, se mutilar, se automutilar por isso. Por mais que o seu cliente seja enorme e você esteja começando agora, você tem que tratar ele de igual para igual. Você tem que se posicionar. Você tem que mostrar o seu valor. E não deixar, né, se caso for necessário, que ele diminua o seu valor. Profissionalismo também é ter postura. E uma coisa importante do profissionalismo, tá? E eu tô falando de profissionalismo, não tô falando de puxa-saquismo, nem nada do tipo, é que a maioria dos seus clientes virão por indicação. Isso é fato. Se você tratar os seus clientes com profissionalismo, e não é tratar o cliente como uma criancinha que você vai dar de mamar, vai colocar a papinha, não é isso. É tratar como profissional, tratar de igual para igual, sabendo que é uma relação comercial sim, mas também é uma relação de uma parceria, onde os dois lados querem ganhar. Se você conseguir isso, a maioria dos seus clientes virão por indicação. Pode apostar. Muitas vezes você nem vai precisar ficar captando clientes. Eles virão até você. As pessoas vão te indicar para outras pessoas. Eu conheço um monte de gente que não precisa fazer anúncio, que não precisa se esforçar tanto para conseguir clientes, porque ele é tão competente, ele é tão profissional, que as outras pessoas falam, ó, aquele cara é bom, hein? Vai lá que você tá precisando de alguma coisa aí, tá precisando de um site, ó, vai lá que aquele cara vai fazer para você. E, para finalizar, o jogo nunca acaba. Ao menos que você desligue o videogame. Ao menos que você, enfim, que seu tempo aqui na Terra acabe. Mas o jogo nunca acaba. Você sempre pode dar restart, você sempre pode dar continue. Você sempre pode mudar se você tá achando algo errado. Se você acha que você pode ir por um outro caminho. Não existe regra, não existe fórmula. O importante é que você tenha controle sobre a sua jornada. Você é o dono do jogo. Você decide como vai ser o seu final. Por mais desafios que apareçam, por mais chefões que apareçam, tem uns chefões doidos aí que você pensa que você nunca vai matar aquele desgraçado, né? Aquele chefão lá que você atira e você pula nele, que vai e ele não morre. Tem aquela fase que você fica empacado nela, você não consegue vencer aquele desafio, você não consegue chegar no final. Por mais que tenha tudo isso, é você que tem o controle do jogo. E uma frase que apareceu pra mim, que eu gosto de usar, que é o seguinte, né? Que é: perdoa, segue o teu caminho e confia na tua fé. Se você errar, se as outras pessoas errarem com você, continua o seu caminho e confia na sua jornada, confia na sua fé, confia na sua habilidade, confia no seu jogo. Tá? Não deixe as pessoas te desmotivarem. Mantenha a sua inteligência emocional, mantenha-se motivado. Bom, é isso. Muito obrigado por assistir a essa palestra. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida você pode entrar em contato diretamente comigo através dos links que eu vou deixar aí. Forte abraço e até mais.